vida do teu servo, Senhor, diante da tua presença, que o Senhor possa usá-lo com poder e grande glória para falar conosco nessa tarde. Senhor Jesus, acerta o teu alvo aqui hoje, nessa tarde, Pai. Fala aos nossos corações, repreende toda a barreira, todo roubador de palavra, e que o teu nome, Senhor, continue sendo exaltado e glorificado. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o servo de Deus com as palmas nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você já se encontra de pé, e também já dando as boas-vindas aos nossos irmãos internautas, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Que Deus continue abençoando as nossas irmãs que estão à frente desse trabalho tão glorioso e que tem sim o seu fruto e o seu resultado. Às vezes as nossas orações, elas acabam se tornando vazias, porque nós estamos sempre acostumados a uma rotina que faz com que a nossa fé entre num estado de apostasia, ao ponto de tanto fez ou tanto faz, orar ou não orar, acaba se tornando comum, e isso é prejudicial. A gente, quando nos reunirmos para cultuarmos a Deus, a nossa fé, ela precisa estar assídua e crendo que Deus tem poder para ouvir as nossas orações, e que todas as orações, ela tem sim seu resultado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, Deus abençoe a evangelista Díbia, evangelista Rose. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Versículo de número 1, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 7. Você que está em casa, você que está aqui, preste bem atenção na leitura que nós vamos fazer, porque Deus tem alguns direcionamentos baseados nessa palavra, neste texto. Versículo 1. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Em outras traduções está escrito: uma das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas, não poucas. Depois entra com os teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com os seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Se você puder, tome o seu assento. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Estarei sendo o mais breve possível,
para que eu não venha me tornar cansativo aos meus queridos e amados irmãos. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler trata de um momento que para a vida do profeta Eliseu se torna um divisor de águas. Este capítulo número 4 do segundo livro de Reis, ele descreve 4 milagres que Deus, por intermédio desse profeta, irá realizar. O primeiro desses milagres é o texto que nós acabamos de ler, onde narra a multiplicação de azeite na vida dessa mulher. O segundo, Eliseu, ele ora e Deus vai ressuscitar o filho de uma sunamita. O terceiro milagre realizado por Eliseu, no capítulo 4 do segundo livro de Reis, Eliseu, ele vai identificar que um alimento está envenenado. E o quarto milagre que Eliseu vai realizar nesse capítulo é que Eliseu, ele vai prover, por intermédio de uma ação divina, um alimento para aproximadamente 100 homens. Esse capítulo de número 4, quando começa a desenrolar os milagres por intermédio do profeta Eliseu, Elias, o seu antecessor, ele havia sido transladado em um redemoinho. E agora Eliseu, que pediu a Elias a porção dobrada do seu espírito, passa a ocupar o espaço que era de Elias. Esse profeta Eliseu, ele vai ser um homem diferencial da sua geração. O texto ainda declara que até depois da sua morte, os seus ossos ainda ressuscitam um soldado morto. Eliseu, diante desse cenário, a Bíblia vai começar a nos descrever que dentro de um cenário de apostasia nacional e uma crise religiosa, a Bíblia nos apresenta uma mulher que se encontra endividada, uma mulher que agora sofre uma tentativa de violação aos seus direitos de mãe. É quando surge esse profeta que está iniciando o seu ministério. Eliseu, ele vai dar início ao seu ministério com um grande desafio. Uma mulher, uma mãe que contém seus 2 filhos, que agora está sendo vítima de um credor sem misericórdia. Eliseu vai se deparar com essa mulher e o desenrolar dessa história, o desenrolar desse milagre, vai trazer algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês na tarde desse dia. É quando, nesse momento, no início do ministério do profeta Eliseu, uma mulher surge no seu primeiro ato do seu ministério. E o encontro desta mulher com o profeta irá nos transmitir algumas lições. A primeira grande lição que podemos extrair desse texto é que a mulher, ela estava escondida, mas não estava esquecida. Eu vou dizer de novo, no primeiro ato do seu ministério, Eliseu vai trazer ao cenário uma mulher que estava escondida, mas que não foi esquecida. O versículo de número 1, o texto vai dizer: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. A Bíblia, ela não menciona o nome da mulher, porém, a Bíblia revela o seu drama e o seu pedido de socorro, além de ser mulher, que dentro de um cenário preconceituoso, dentro de uma sociedade machista, como era a sociedade judaica, essa mulher, ela agora vai herdar uma dívida que ela não contraiu. Ela se encontra endividada porque o seu marido, de alguma forma, havia adquirido uma dívida que ela não podia pagar. E além de ser mulher, quando na sociedade, além de ser mulher, por causa do preconceito, ela era esposa
de discípulo e discípulo de profeta. Ela era uma viúva de um discípulo e discípulo de um profeta. Após a morte do seu marido, a vida colocou nos bastidores de uma viuvez. Ela vai de esposa de discípulo de profeta a uma mãe solteira. Ela vai de um contexto eclesiástico repleto de pessoas a estar com algumas mulheres esquecidas e, além de tudo, sendo mãe solteira. Ela desce da posição de companheira de vida de um discípulo de profeta a uma mulher das mulheres, ou seja, ela se torna mais uma vítima do sistema judaico, e a morte do seu marido vai colocar ela lá no final da fila. E ouça, Deus, Ele não se isentou de auxiliar e dar assistências a viúvas. Deus, Ele estabeleceu leis para que as mulheres viúvas fossem assistidas. Porém, o que se vê são essas viúvas tendo seus direitos violados. E algumas delas eram queimadas vivas e eram queimadas vivas em cima dos túmulos dos seus maridos, porque a sociedade acreditava que aquela viúva não teria nenhuma serventia. E as dificuldades da época vão colocar a mãe viúva nos bastidores de uma vida sem espetáculos. Escute, a vida com seus problemas vai colocar essa mulher nos bastidores de uma vida onde ela não era vista. A vida com seus problemas levaram essa viúva a uma vida escondida dos olhares daqueles que deveriam assistir uma mulher que serviu a Deus ao lado do seu marido. Ela estava escondida, mas ela não foi esquecida. E o que chama a atenção é que o seu problema vai atrair os olhares de Deus. Aquilo que nós achamos que pode ser uma tragédia na nossa vida, às vezes é o trampolim, é o caminho pela qual Cristo quer nos aproximar. Aquilo que pode ser ruim, às vezes não pode ser tão ruim assim. Deus, Ele tem todo um contexto a trabalhar na nossa vida. Ela estava escondida porque os problemas a esconderam. Mas Deus, por intermédio de um credor sem misericórdia, vai sair ou vai tirar uma mulher que está escondida e devolver ela a um cenário eclesiástico. Eu quero começar essa mensagem nesta tarde dizendo a alguém que nos ouve, alguém que está nos assistindo: você pode estar sendo escondida pelos seus problemas, mas por intermédio desses problemas, Deus vai te trazer à tona novamente. Ela estava escondida, mas não estava esquecida. Às vezes, aquilo que parece tragédia em nossa ótica é o meio que Deus se utiliza para nos trazer de volta ao cenário. Enquanto ela era esposa de discípulo, de profeta, ela circulava no meio dos profetas, mas foi o seu marido morrer que o cenário o levou a ela ser apenas uma mulher das mulheres. A viúva estava escondida, mas não estava esquecida. A viuvez a escondeu, mas os credores fizeram ela ser lembrada na escola dos profetas. Isso aqui chama muito atenção. O problema dela fez ela ser lembrada na escola dos profetas que Eliseu dirigia. Na ameaça dos credores em levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida do marido falecido, ela se levanta e procura Eliseu. A dívida dela fez o profeta Eliseu se aproximar, e o milagre do azeite multiplicado acontece. Como eu disse, às vezes as más notícias podem até assustar. Às vezes, alguém bater na tua porta, falar algo que desagrade a você, ou tente fazer uma injustiça, pode ser que esse seja o caminho pela qual Deus esteja chamando a nossa atenção. As injustiças
são os métodos que Deus se utiliza para nos atrair. Olha o que está escrito em Naum capítulo 1, versículo 3. A palavra diz que Deus faz os seus caminhos nas tormentas e nas tempestades. Olha o que o texto diz. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O que chama atenção é que as tempestades que nos atingem atrai Deus para perto. E há momento que a dor ou as dores são necessárias para nos recolocarmos no meio dos profetas. Eu vou dizer de novo, Deus, Ele faz o seu caminho na tempestade. A Bíblia vai dizer que um dia os 12 discípulos estão em alto mar, há 9 horas lutando contra a tempestade, no alto mar da escuridão da madrugada. Passa uma vigília, 2 vigílias, 3ª vigília, e nada do socorro vir. Foi quando eles resolveram gritar. Cristo, que está lá no alto da montanha, Ele desce andando sobre as águas, andando sobre as ondas que causavam medo no barco. Aquilo que causava medo no barco, Jesus andava por cima dela. Eu vou dizer de novo, aquilo que causava medo no barco, Jesus colocou debaixo dos seus pés. Não há nenhum caminho que impeça Deus de transitar. E se tem uma estrada que Deus gosta de transitar para nos atrair, são as tormentas da vida. Ele faz os seus caminhos no meio dos vendavais. Eu quero que você enxergue Cristo no meio do seu vendaval. Os vendavais atraem a presença do Todo-Poderoso para a sua vida e para a minha vida. Escute, o medo de perder nos recoloca no caminho da oração, pois diz o texto que os credores a ameaçou, e o medo das ameaças fez a viúva clamar a Eliseu. Olha que coisa sensacional, a oração nos devolve ao ambiente de antes. Nós precisamos conhecer o poder da oração. Foi por intermédio de um credor que a viúva clamou a Eliseu, e o clamor da viúva a recolocou ela a estar no meio dos profetas. Eu vou dizer mais uma vez, a oração nos devolve o ambiente de antes. Aquilo que você perdeu, a sua oração pode trazer de volta, se você crê nessa tarde. A viúva voltou a ser destaque entre as mulheres dos profetas. Ela estava escondida, mas não esquecida. Ela estava esquecida, ou melhor, escondida, mas não estava esquecida. Você pode estar escondido. As avalanches da vida podem te levar para longe, mas o Senhor tem poder para mover os céus e terra para te encontrar. Você precisa acreditar que podemos até estar esquecidos pelos homens, mas na agenda de Deus o nosso nome estará sempre lembrado. A segunda grande lição que podemos aprender com esse texto é que preste atenção, quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. O texto no versículo 1 diz que ela clamou a Eliseu dizendo, abre aspas, meu marido, teu servo, morreu, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Ouça, as leis vigentes da época diziam que em caso de dívida de um homem, e ele não podendo pagá-las, as leis autorizavam os agiotas escravizar ou o devedor ou seus filhos até pagarem a dívida de seus pais ou a própria dívida. E diante da ameaça, a viúva lembra a Eliseu que o seu marido antes de morrer era servo dele.
Eu vou dizer de novo: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Existe uma corrente teológica que defende a ideia e tem coerência, onde esses estudiosos acreditam que o marido dessa mulher, dessa viúva, foi um homem chamado Obadias, que no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a Bíblia o coloca como mordomo do rei Acabe. E como um funcionário direto, como Obadias, diz o texto bíblico, por ser um funcionário direto do rei, portanto ele tinha informação privilegiada, pois quando a rainha Jezabel, a esposa de Acabe, elaborava planos para exterminar os profetas de Deus, Obadias intervia, escondendo os profetas e os sustentando do próprio salário, os alimentando com pão e água. Ele era mordomo de Acabe, mas quando ele sabia, quando saía notícia na corte de Acabe, que a rainha Jezabel estava manipulando o plano para matar os profetas de Deus, ele intervia, escondia os profetas de Deus, sustentando com o seu bolso 100 homens, 100 profetas de Deus, com pão e água. O texto diz que ao saber dos planos de Jezabel, primeiro livro de Reis, capítulo 18, Obadias escondeu e sustentou 100 profetas de Deus, e teria sido daí que ele contraiu dívidas que não pôde pagar quando morreu. Ainda que não tenha sido Obadias o marido da viúva, a mulher declara para Eliseu que ele de alguma forma era servo de Deus, dedicou a vida a Deus, e que ele trabalhou para o profeta, e de alguma forma Eliseu conhecia Obadia, o marido da viúva, lá na escola de profeta de Elias. A viúva olha para Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu. É nesse momento que Eliseu vai realizar o milagre da multiplicação do azeite dela. A dívida veio porque o seu marido teria cuidado dos profetas de Deus. O texto termina com ela saindo do estado de endividada, a empresária de azeite em Israel. Escute o que você vai dizer, ou o que você vai ouvir. Deus, Ele não é injusto com aqueles que investiu sua vida no reino. O milagre só aconteceu na vida da viúva, a dívida só foi paga porque o marido dela dedicou a sua vida a Deus. E Deus, Ele não costuma ficar devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você semeia no reino, de alguma forma Deus vai trazer de volta 100 vezes mais. Você crê nessa palavra? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Se tem algo que Deus não gosta de fazer, é ficar devendo algo para alguém. Todos, absolutamente todos, que investiram sua semente nos projetos de Deus, serão alcançados por seus milagres, mais cedo ou mais tarde. Então levante a sua mão direita aos céus e entenda uma coisa: mais cedo ou mais tarde, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, porque em algum momento Deus olhou para você e viu dedicação. Em algum momento Deus olhou para você e viu a sua semente sendo plantada no seu reino. E Deus não deixa para trás aquilo que você plantou dentro do seu reino. Deus, Ele é justo para te abençoar. Deus, Ele não esquece daqueles que contribuíram com o seu reino. O cenário da viúva era esse: o marido morreu, a dívida ficou, mas o milagre também chegou. Marido morreu, a dívida chegou, mas o milagre também veio. Para aqueles que cuidam dos profetas de Deus, Deus promete nunca deixar faltar o azeite. Ninguém apaga a história daqueles que se doaram para Deus. Vale a pena você servir, vale a pena você enfrentar o cansaço do meio da tarde para vir adorar a Deus. Vale a pena você se desgastar no reino, porque enquanto Deus, ou melhor, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas.
A viuvez não colocou a mulher e a sua família no esquecimento de Deus. Todos os esforços daquele homem foi registrado no livro de Deus, e Deus se lembrou da família de uma viúva. Os credores, escute isso aqui, os credores não desacreditaram a história de um discípulo. Aquilo que os credores quiseram fazer com aquela viúva não apagou a história de um servo de Deus. Enquanto cuidamos das nossas coisas, ou melhor, das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E é por isso que coisas piores não acontecem com aqueles que são motivo das nossas orações. Aqueles que estão ao nosso redor, que não temem a Deus, que não obedecem a Deus, que não está nem aí com Deus, só não aconteceu coisas piores com eles, porque Deus tem olhado para você, tem olhado para a sua fidelidade, tem olhado para o teu esforço e dizendo assim: eu não posso deixar que essa desgraça chegue na casa dela, porque ela é minha serva. Você crê nesta tarde que Deus está visitando aqueles que são motivo das vossas orações? Algumas tragédias familiares não acontecem porque tem um servo que escreveu uma história. A terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós não devemos terceirizar os nossos problemas. Eu vou dizer mais uma vez: não devemos terceirizar os nossos problemas. Primeiro, escondido sim, esquecido não. Segundo, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Terceiro, não devemos terceirizar os nossos problemas. Observe 3 detalhes desse texto. Primeiro, a mulher não relatou o problema da dívida com os outros discípulos, amigos do seu marido, mas ela abriu o jogo com o profeta. Ouça isso aqui: discípulo não é profeta. O grande problema que a maioria de nós terceirizamos problemas com os discípulos, ao invés de falar com os profetas. Ela não terceirizou o seu problema com os intermediários. Ela foi direto falar com aquele que podia resolver o problema. Não terceirize o seu problema com os intermediários. Não se exponha desnecessariamente. Todo mundo sabendo do seu problema, na maioria das vezes não ajuda, gera fofoca. Lembre-se, os outros discípulos não precisam saber de suas fraquezas. Deus pode preparar profetas para te erguer. Segundo, a ordem do profeta para a viúva era para pedir vasilhas emprestadas, mas não sair abrindo a vida para os vizinhos. Não vai ajudar em nada os vizinhos comentarem o teu problema. Uma coisa é solicitar socorro ao vizinho, outra coisa é revelar os detalhes do problema aos vizinhos. Você não sabe o que se passa na mente deles. Observe, há pessoas que vivem buscando informações nossas para se armar no futuro contra nós. Nem todo mundo que está ao nosso lado é crente. Terceiro, o profeta ordenou a mulher e seus 2 filhos a não darem publicidade ao problema. No versículo 4, Eliseu ordenou a mulher a pegar os vasos e o azeite, entrar para dentro da casa e fechar a porta. O grande problema é que a gente precisa encontrar um meio termo entre o testemunho e a publicidade do milagre.
Testemunhar o que nós ouvimos agora há pouco é bacana, é legal, aumenta a fé daqueles que ouvem. Mas o excesso da publicidade do milagre pode atrair olhares invejosos. Enquanto ela seguiu as orientações do profeta, o milagre acontecia dentro da sua casa. Quantos creem que Deus pode estar realizando nessa tarde um milagre dentro da sua casa? O Senhor está dizendo: não terceirize os seus problemas. Discípulo não é profeta. Discípulo não é profeta. Eliseu disse: fecha a porta e entra para dentro da sua casa, pega as vasilhas e o azeite, porque o milagre vai acontecer. Não terceirize os seus problemas. Não comunique com os intermediários. Fale direto com aquele que tem poder para resolver o seu problema. Quarta lição: o medo de arriscar limita o potencial dos resultados. O versículo 3, o profeta Eliseu ordenou a mulher a pedir muitos vasos, muitas vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, vírgula, não poucos. Quando chega no versículo 6, à medida em que os vasos vão chegando, ela vai enchendo de azeite, porém por falta de mais vasos, o azeite parou. A pergunta que surge é, seja sincero, a pergunta que surge é: se ela estivesse pegado mais vasilhas, o azeite teria continuado, sim ou não? Claro que sim. Mas o medo de arriscar limita o potencial dos resultados. E se ela tivesse arriscado mais? Você já parou para pensar se você fosse mais além diante daquele cenário que você tinha? E se você revisse as suas decisões e chegasse à conclusão: puxa vida, eu poderia ter ido mais além. Eu poderia ter ido mais. Eu poderia ter me arriscado mais. Isso me fez lembrar em Lucas capítulo 5, a pescaria frustrada do apóstolo Pedro. Ele passou a noite inteira e não fisgou nenhum peixe. Quando amanheceu o dia, Jesus mandou ele retornar ao mar alto e lançar a rede. Entra em cena, olha só, entra em cena a criatura tentando ensinar o Criador. Pedro era perito na pesca. Ele sabe que as chances de ter mais peixes é no período noturno. Hora essa em que os peixes saem das correntezas frias e sobem para a superfície, a temperatura sendo mais amena. E quando durante o dia os peixes descem para fugir da superfície quente. Quando está amanhecendo o dia, Pedro volta da pescaria durante a noite. Ele não pegou nenhum peixe. Ele sabe que a chance de pescar era à noite, mas durante o dia o sol está raiando. Cristo olha para ele e diz: ei Pedro, volta para o alto mar e lança sua rede. Mas ele é experiente. Pedro olha para ele e diz: mestre, eu pesquei a noite inteira e não pesquei um peixe. Jesus não perguntou para ele sobre as suas experiências. Jesus ordenou a ele: volte. Arrisque mais uma vez. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando o Criador sobe do barco e ordena ele a se afastar da praia e ir para o alto mar e lançar a rede, entra em cedo Pedro com as suas experiências de pescador. Ele diz: mestre, pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Jesus insiste dizendo: volte ao mar e lance a rede para o outro lado. Aqui, nas entrelinhas, Jesus ensina para Pedro, abre aspas: Pedro, você é pescador experiente, o barco é seu, a rede é sua, porém o mar é meu. Pedro, o barco é seu, a rede é sua, a experiência é sua, mas o peixe é meu, o mar é meu. Volta, Pedro, e lança a rede. Eu vou dizer de novo: o medo de arriscar limita o potencial
dos resultados. Aí Pedro é convencido por Cristo, olha para Jesus e diz assim: sobre a sua palavra lançarei a rede. Ele lança a rede e precisa pedir ajuda para retirar, domar uma pescaria que nunca experimentou. Escute isso aqui: não adianta ter barco, ter rede e não estar debaixo da palavra de Deus. Não adianta ter experiência se não arriscar a fé. Tem horas que Deus nos entrega as ferramentas. Ele está dizendo: vai, eu sou contigo. O fogo não te queima, as águas não vão te submergir. Eu sou contigo, filho ou bichinho de Jacó. Se a viúva insistisse um pouco mais em trazer mais vasilhas, o azeite não teria acabado. O problema aqui não era a multiplicação de azeite, o problema aqui era a falta de mais vasilhas. A pergunta que surge é: ainda tem vasilha sobrando aí na fé? Ainda tem mais um pouquinho de fé aí para ser depositado nos pés do Salvador? O Senhor está ordenando alguém arriscar. Não fazer uma coisa irresponsável, mas arriscar na fé do Filho de Deus. Ele disse para Pedro: Pedro, volta e lança a rede. Sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Ele pescou aquilo que ele nunca viveu e experimentou na sua vida. O medo de arriscar limita o potencial de resultados. O azeite não era limitado. O que foi limitado era a quantidade de vasilhas. O azeite é de Deus, a vasilha é sua. Eu vou dizer de novo: o azeite é de Deus, a vasilha é sua. Você que está em casa, o azeite é de Deus, a vasilha é sua. Não tenha medo se Deus está outorgando, se Deus está ordenando, se Deus está mostrando, se Deus está criando circunstâncias para que você vá de acordo com aquilo que Ele prometeu. Deus se responsabiliza pelos resultados. Não limite a quantidade das suas vasilhas. A quinta e a última lição que o texto ensina, e eu encerro aqui: a suficiência de uma intervenção divina traz o equilíbrio necessário. Eu disse, primeiro, ela estava escondida, mas não esquecida. Eu disse, segundo, quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu disse, terceiro, o medo de arriscar limita o potencial de resultados. E agora, a quarta e a última lição do texto é que a suficiência de uma intervenção divina traz o equilíbrio necessário. O versículo 7, a mulher volta ao profeta, descreve o milagre da multiplicação do azeite e ouve do profeta, abre aspas: vá, vende o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos vivei do resto. O milagre trouxe equilíbrio para a casa da mulher. E equilíbrio é o que mais precisamos nesses últimos dias. O que tem de gente desequilibrada, e Deus está dizendo: o meu resto faz a sua vida ficar tranquila. Ah, você não pegou. O resto de Deus é melhor do que a quantidade de recursos que você tem. Escute, o milagre trouxe equilíbrio para a casa da mulher. Que equilíbrio, quais equilíbrios eram esses? Primeiro, equilíbrio financeiro. Ela descobriu o talento para o comércio, negociou o azeite, gerou capital, pagou o que devia, ainda sobrou recurso para uma estabilidade sadia. Deus vai te dar talento com o recurso que entrar na sua vida financeira, e Deus vai te trazer equilíbrio financeiro dentro da sua casa. Segundo, a
intervenção divina trouxe equilíbrio emocional. O medo de ter os seus direitos de mãe foi preservado. Seus filhos não foram levados escravos. O emocional daquela mulher tornou-se equilibrado. O medo de perder a guarda dos filhos agora se ausentou de dentro daquela casa. Deus vai tirar todos os medos de cada canto do seu ambiente onde você está inserido. Deus vai transformar o medo em triunfo. Deus vai tirar o medo, porque a intervenção dele vai trazer equilíbrio emocional em meio às suas ansiedades. Eu vou dizer novamente, a suficiência de uma intervenção divina traz o equilíbrio necessário, equilíbrio emocional. Terceiro, equilíbrio familiar. A tranquilidade voltou para o seu lar. Observe, Deus trabalha na medida certa. Ela fez do resto um estado de sobrevivência. E guarde isso, Deus fez do pouco o suficiente na vida da viúva, para que ele tivesse, ou que ela tivesse paz para viver. A viúva, ou essa viúva, nos ensina que quem não tinha nada, sobreviveu, e sua dignidade foi restaurada. Deus vai restaurar a dignidade de muitos. Ninguém mais vai bater na sua porta cobrando coisa nenhuma, porque Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a oração, e Deus vai fazer você descobrir um talento que você não tem, e através desse talento, Deus vai trazer equilíbrio financeiro, e Deus vai abençoar e guardar a sua casa. A viúva nos ensina o valor da gratidão. Tudo mudou na vida dela quando ela procurou o homem de Deus. E quando deu tudo certo, ela voltou para agradecer. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivereis do que sobrar. Ela voltou, contou e agradeceu. E a gratidão, ouça isso aqui, a gratidão mantém a porta aberta. Você que está me ouvindo e assistindo na sua casa, a gratidão mantém a porta aberta. A gratidão nos faz voltar para agradecer. A gratidão é a semente que não para de produzir. Deus deixou o suficiente para ela multiplicar. Diga para alguém, a semente vai multiplicar. Aquilo que para alguns seria o resto de Deus, a viúva transformou em negócio lucrativo. Aquilo que para alguns seria o resto de Deus, manteve a família unida. Ninguém toca na mãe e ninguém toca nos filhos. Ninguém toca nos filhos, ninguém toca na mãe. Aquilo que para alguns seria o resto de Deus, manteve os credores longe dos seus filhos. Aqui ó, ninguém toca no seu filho. Se você manter o coração grato a Deus, Deus vai manter os credores longe dos seus filhos. Se coloque de pé nessa tarde. O que Deus deixou para a viúva, aqui ó, o que Deus deixou para a viúva, a tornou a ela mais forte. Ela saiu mais forte do que quando ela entrou. Você crê nessa palavra? Jamais esqueça das instruções que Deus te trouxe nessa tarde. Feche seus olhos. Alabaxiri calabassuias. Coloque as suas duas mãos sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus. Ó Deus, como profeta de Deus, eu me encontro nessa tarde. Eu vim aqui com aquele, meu Pai, que tem a semente para abençoar o teu povo. Senhor, todos aqueles ou todas aquelas que ouviram essa palavra, ó Deus, eu tenho certeza que essa semente vai brotar.
Eu tenho certeza, meu Pai, que essa semente vai produzir, Senhor, como um escudo, ó Deus, por trás e por diante. Senhor, protege essa mulher, protege, meu Pai, essa jovem, protege, meu Pai, esse meu irmão. Senhor, visita agora, meu Deus, por intermédio das ondas da internet, a todos aqueles que estão me assistindo, que a mão de Deus alcance a cada um deles, ó Deus, a cada pedido de oração, a cada, meu Pai, entrada, ó Deus, nessa transmissão, que a mão de Deus venha sobre o teu povo, abençoe a tua igreja. Senhor, cuida deste rebanho que está aqui, ó Deus, eu profetizo restauração, eu profetizo, meu Pai, mudança de cativeiro espiritual, financeiro e familiar, para aqueles, meu Pai, que absorverem a tua palavra. Cuida do teu povo, leva-os em paz, e Deus os abençoe em nome de Jesus, e as palmas adorem o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais alto, bata mais forte, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graças a Deus por essa palavra gloriosa. Continue de pé em nome de Jesus. Semana que vem tem mais, amém? Nós vamos estar iniciando uma nova campanha. Que os irmãos venham participar, traga mais um, aleluia, para a casa do Senhor, para que venha ser abençoado pelo Senhor. E aí a gente vai estar declarando na semana que vem a próxima campanha, amém? Neste momento, quero estar passando aqui para a nossa evangelista Rose. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração e já fazendo a bênção apostólica em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que coisa linda, que palavra gloriosa. Você crê que nessa tarde você está indo embora com uma estratégia de Deus? Amém? E o nosso evangelista Sérgio, ele não sabia, né? Semana que vem eu vou estar começando uma campanha aqui, baseado nessa palavra que ele trouxe hoje, o azeite da viúva. E o título da campanha é Deus te dando equilíbrio. Olha aí. Meu Deus do céu, como que Deus é fiel. Eu estava orando e eu estava pedindo para Deus, né? Senhor, fala comigo, me dá uma direção. E eu comentei com a evangelista Dibe que eu ia estar começando uma campanha do azeite. E hoje Deus falou aqui, confirmou. Então eu quero te convidar para você estar aqui junto conosco. Amém? Para estar fazendo essa campanha, e creia que nessa pandemia nós precisamos de quê? De equilíbrio nas nossas vidas. Nós precisamos de direcionamento da parte de Deus para que nós venhamos prosseguir até o fim, meu irmão, porque essa pandemia não vai nos matar. Amém? Tenha certeza, você até aqui você veio e até o fim você vai ir com o Senhor, amém? Senhor, eu quero nessa tarde te agradecer por essa palavra gloriosa. Eu quero apresentar agora esses pedidos de oração que aqui estão, Senhor amado, colocados diante do teu altar. Senhor, aqui tem fotografias, aqui tem pessoas sendo representadas, Pai, que precisam do teu socorro, que precisam, Senhor amado, de uma providência tua, mas tu és o socorro bem presente, Pai, nesses momentos que nós passamos por tribulações, Pai. Senhor, que o Senhor leve o teu povo em paz essa tarde, em segurança, dando um término de tarde abençoado para cada um, guardando, Pai, diante, Pai amado, debaixo da tua potente mão, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a compreender os teus propósitos, nos ensina, Senhor, a termos, Senhor amado, tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual, buscando através da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, crendo e acreditando que o melhor do Senhor está por vir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem está saindo abençoado? Amém? Quero falar para a irmã Márcia, antes de eu encerrar esse culto. Deus manda falar para você, labastei, que andai, que é tempo do Senhor começar a escrever uma história nova. O evangelista Sérgio, ele pregava e o Senhor mostrava um dedo assim, ó, escrevia e contava a história da sua vida. E ele fala assim para você: se prepara para começar a dar grandes testemunhos, porque a partir de hoje Deus escreve uma história nova da tua vida, amém? Aplauda o Senhor, amém? Deus é fiel. Estende as tuas mãos, amém?
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Santo Espírito esteja com cada um de nós. Aquele que crê, diga: vamos em paz e que Deus abençoe a todos. Irmãos, amanhã cedo, às 8h30, nós temos consagração. Das 8h30 às 9h30 da manhã. E à noite, o glorioso culto com a família. Eu convido a todos, tá bom? E sábado, Santa Ceia do Senhor, em 2 horários. Domingo pela manhã.